pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Estagiário Caro. Meu nome é Leonardo Ferreira e hoje é um episódio bem especial, tá bom? A gente vai trazer uma pessoa aqui que ela é especialista em desenvolvimento de recursos humanos, né? Ela faz mentorias aqui para RH, faz mentorias ali para lideranças, então vai ser um papo bem legal, tá bom? Então você ainda que não está inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Porque vai sair outros conteúdos também bem bacanas, tá bom? Tudo muito voltado para carreira, para desenvolvimento profissional, tá? Empreendedorismo. Então, se eu fosse vocês, eu realmente me inscreveria aí, né? Ativaria as notificações, tá? Para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos, tá? E aí, aqui para esse nosso segundo episódio, tá? Nós estamos aqui com a Bruna Santander, né? Ela que é especialista de desenvolvimento humano e organizacional na Hipnobox, né? E aí, como eu comentei, né? Ela faz ali algumas mentorias ali, né? Para o RH, né? Para lideranças. Então, prazerzaço, Bru. Show de bola! Nossa, tô super feliz de estar aqui. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Super Boa. especial, vai ser minha primeira vez, estreia, e já Show. vamos começar super bem. Show, boa. Então vamos lá, Bru. Acho que para começar, eu queria que você contasse um pouquinho ali da sua trajetória, né? E também falasse um pouquinho, há quantos anos você trabalha com RH? Isso é polêmico, porque aí eu vou ter que falar a minha idade, né? Mas vamos lá, eu tô com 31 e trabalho há 15 já na parte de RH, então bastante tempo. Sim. Eu sempre quis trabalhar com RH, na verdade. Eu tinha duas opções, eu trabalhava com RH ou com moda, tudo a ver. Mas acabei escolhendo a parte de RH porque moda é um cenário que, enfim, muito difícil, faculdade muito cara. E aí eu enxergava que também tinha uma potência para crescimento, né, na parte de RH. E assim comecei. Comecei como aprendiz na prefeitura lá da minha cidade, que é em São Bernardo. E aí de lá eu fui desenvolvendo, sabia que não seria fácil, porque se a gente olha 15 anos atrás, é completamente diferente a visibilidade da área de RH. E a minha visão sempre foi atuar com a parte de desenvolvimento, especificamente. E eu já trabalhei em todos os subsistemas de RH. Então, desde atração e seleção, folha de pagamento, que é uma coisa que eu não curto muito, mas sabia que era super importante, né? Começar por aí também. E passei por diversos segmentos, né? Desde indústria, serviços, até que em 2015 entrei no ramo da tecnologia, né? Empresas de tecnologia, que eu acho que esse é um cenário que faz muito sentido para mim, por conta da velocidade, cultura, que aí vem muito de encontro aos meus valores também. Entendi. Isso que eu ia perguntar, Bru. Muda muito, assim, né? De empresas de tecnologia para empresas que são mais convencionais, vamos se dizer assim? Nossa, completamente. E aí nunca tem certo e errado, né? Tem o que você se adapta, né? No meu caso, eu acho que foi uma virada de chave. Então, eu já tinha trabalhado com cenários completamente mais tradicionais, digamos assim, né? Uma indústria, por exemplo, onde a cultura é muito chefe, por exemplo, é uma coisa muito mais engessada, o RH é mais folha de pagamento e ponto, Entendi. No máximo uma compra de benefícios, como quando você vai para um cenário de tecnologia. É claro que as indústrias também já estão mais modernas, né? Algumas ainda um pouco mais familiares, um pouquinho mais difícil, mas quando você vai para o cenário de tecnologia, a maioria tende a ser mais moderna. Entendi. Isso me atrai bastante. Não, e faz total sentido, assim, até mesmo pelo movimento que a gente vê hoje no mercado de tecnologia, né? As empresas que não estão conseguindo acompanhar, ou que pelo menos não estão ligadas aí no que vem acontecendo no mercado em geral, né? Acabam ficando para trás. Total. Né? Acho que até da pandemia, né? Você pensa que antes já tinha um movimento, já tinha aquela questão da marca empregadora, né? Que é onde o pessoal fala, nossa, quero trabalhar, aquele orgulho de pertencer. Exato. Então, que no passado eram, por exemplo, falando assim, da minha região, né? O pessoal tinha o sonho de trabalhar em grandes indústrias automobilísticas, né? Então, esse era o sonho, fazer a carreira, trabalhar por 20 anos, se aposentar naquela empresa. E hoje em dia, o cenário é completamente diferente, né? As marcas empregadoras que a gente olha, por exemplo, Nubank, várias empresas mais modernas atraem muito mais, né? Então, hoje, quando a gente olha a perspectiva de carreira do passado e de agora, é completamente diferente. Exato. Não, e até o movimento, assim, de que antigamente não tinha isso, assim, né? De que, cara, entrevistas ou até mesmo protagonismo da carreira de cada um. Né? Então, no sentido também de que o candidato ele vai escolher a empresa que ele quer seguir, né? Então, quando ocorre ali uma contratação,
tem que ser bom para as duas partes. Total, né? total. E aí isso fez com que os candidatos ficassem cada vez mais criteriosos, assim, né? E prestassem cada vez mais atenção. O que que essa empresa tem para me oferecer, né? Tem plano de carreira, né? O que que... porque, beleza, a curto prazo talvez seja uma oportunidade legal, né? Mas eu vou conseguir me desenvolver aqui dentro da organização, né? Porque acho que isso é super importante e é um movimento que vem acontecendo cada vez mais, né? Sim. Principalmente no mercado de tecnologia. Total. Eu sempre falo que hoje eu não tô tão à frente da parte de atração e seleção. Já fiz muito. Mas eu acabo ficando mais a partir do day one, né? Que a gente fala, né? Do colaborador. Sim. Porém, hoje eu vejo que o pessoal olha muito mais em relação a clima organizacional, Perfeito. Liderança, né, uma liderança inspiradora que vai agregar, mas a remuneração ela não é um fator principal, né? Mas é o plano de carreira. E aí eu sempre falo, eu vou até falar, reforçar, que acho que vale a gente trazer as dúvidas do que é plano de carreira e o que é trilha de carreira, que são coisas completamente São coisas diferentes, Bru? Total, explica aí pra gente, porque pra mim parece ser a mesma coisa, né? Acho que pra maioria da galera também, né? Sim. Na verdade, eu até comento que eu trabalhei quase 4 anos, cheguei a ser sócia, né, de uma consultoria que era voltada para parte de remuneração, principalmente, mas a gente atendia muito mais empresas de tecnologia. A gente entendeu que o nosso ICP, nosso perfil ideal de cliente, eram empresas de tecnologia. E lá o pessoal sempre ligava e falava assim, eu queria implantar plano de carreira. E aí eu já sabia que, na verdade, não era plano de carreira, né? Então, vamos lá, vamos explicar a diferença dos dois. Trilha de carreira, eu sempre falo que ela tem um olhar para a empresa. Que aí, o que é isso? É um mapa de evolução dentro da organização. Então, por exemplo, seja eu, seja o Léo, seja quem for, quando for olhar, ele vai ver lá os bonequinhos das possibilidades. Então, se eu entro como estagiário, por exemplo, na área de RH, quais são as minhas possibilidades de crescimento? Sendo a Bruna ou não? Então, eu tenho um mapa que tem a carreira linear, que é de estagiário, às vezes você pode passar já um analista júnior, um assistente, vai depender da estrutura. E aí você tem que acontece dentro da área e as possibilidades. Então, é ter esse mapeamento de possibilidades. Na verdade, isso é uma coisa para nortear, porque principalmente em empresas de tecnologia, nunca tem assim uma coisa completamente engessada, tudo é possível, né? Mas isso acaba dando uma visibilidade. Então, por exemplo, estou fazendo o processo seletivo e eu vejo que a empresa tem a trilha de carreira que já tem isso mapeado, já entendo que essa empresa ela tem esse olhar para movimentações, que não é aquela coisa travada. Já o plano de carreira é algo feito para a pessoa. Então, por exemplo, Léo, hoje você é um analista pleno ou um analista sênior, quero te preparar para ser um coordenador, um tech lead, enfim, squad lead, então eu vou fazer um plano para você. Entendi. E ele vai ter muitas vezes todos os objetivos ali que tem que ser alcançados para ver se você vai estar pronto ou não para aquela carreira. Então ele é para você, que é o que a gente fala que é o PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Individual. Então é completamente diferente, entende? Que um é para você, o outro Exato. Geral. Nossa, muito bacana, Bru, entender isso, porque é realmente uma dúvida assim que eu tinha, né? E não sabia ali a diferença, né? Porque na prática a gente vê muito mais o plano de carreira, né? Então primeiro você entrega ali os resultados, né? Primeiro você realmente ali se destaca e aí depois você entende que a empresa começa a pensar, né, quais serão os próximos passos daquele colaborador, né? E aí é legal também que as empresas já tenham mapeado uma trilha também. Total. Ajuda bastante, porque quando eu falo que um dos principais fatores que são as empresas de tecnologia buscando implantar ali uma remuneração estratégica, que dentro da remuneração estratégica a gente tem cargos e salários, é para saber o que eu espero daquela posição. Isso não significa um engessamento, o pessoal confunde também muito. Então, é saber de fato o que você, Léo, precisa entregar dentro da sua função. E isso não significa, pode ser que amanhã você mude o step e você vai ser flexível, mas eu tenho ali os principais pontos, porque isso dificulta até se eu não souber o que eu espero de você, como eu vou medir seus resultados? Como eu vou conseguir avaliar se a sua performance está acima, está na média, né? Então, isso não tem a ver com engessamento. E eu sempre falo que as empresas techs, elas têm um movimento muito rápido de mudança, né? Então, quando a gente olha para a parte de carreira, você precisa ter sempre uma atualização. Não dá para implantar um plano agora e olhar daqui a um ano. Para tech não funciona assim. É um ciclo, né? Você precisa sempre estar revisitando, entendendo, né? Se tá fazendo realmente sentido, né? Sim. Não fazer um negócio mais engessado. E aí é legal, Bru, também porque eu queria também entender, tá? Então você é um profissional que às vezes você nem sabe se a empresa tem a trilha de carreira ou não. E aí aqui eu falo também, Bru, porque eu vejo que isso acontece muito no mercado, onde as pessoas, elas tem profissionais que se destacam, né? Ela vê que ela está entregando, ela vê que ela está se destacando, mas ela acaba esperando muito da parte da empresa também. Boa. Né? Ótimo E aí eu queria tema. que você falasse um pouco também
da questão da proatividade do colaborador também, né? De ser protagonista, que a gente bate bastante nesse ponto, né? Super. De ser protagonista da carreira e de você poder chegar no seu gestor, né? Chegar no RH da empresa, tentar entender, né? Eu acho que esse tema é muito bom e é o que eu tenho trabalhado muito no último semestre. Tanto na empresa que eu trabalho, quanto também nas mentorias. Por quê? Geralmente, no passado, a gente já tinha essa visão. Nossa, eu preciso da empresa me desenvolver e tal. Hoje em dia, esse cenário mudou completamente. Então, uma das skills mais vistas hoje é a aprendizagem exponencial, que é aquela pessoa que busca o aprendizado, seja onde ele estiver, né? Então, eu não posso colocar, por exemplo, a minha carreira na mão de um líder, por exemplo, e esperar que ele vá fazer isso. Então, eu sempre falo que não interessa qualquer posição, seja um estagiário, seja um coordenador, um gestor, um analista, ele precisa ser dono da própria carreira, ele precisa saber o que ele quer. Isso é muito importante não só para ele traçar um plano de desenvolvimento, mas para ele saber qual que é o passo que ele precisa. Exato. Então, isso é importantíssimo. Hoje em dia, por exemplo, nas empresas de tecnologia, tem muitas rotinas que eu falo que são os rituais inteligentes, né? Que facilitam essa abertura entre o colaborador e o gestor. Então, é muito importante que tenha essa comunicação clara. Por exemplo, a gente tem os one-on-one da vida, né? E aí ele é super importante porque ele não é igual um feedback, acaba sendo um pouco mais estruturado, pode ser abordado sobre carreira também, problema zero, né? Mas o one-on-one, ele tem um espaçamento menor, o que facilita para esse profissional conseguir falar de carreira, o que ele planeja, como ele almeja. Às vezes o gestor, ele vai ser um facilitador, mas não responsável. Responsável é sempre o colaborador em si. Então ele vai entender o que ele quer e vai entender também se aquela empresa pode proporcionar isso. Porque às vezes o gestor vai ser transparente e fala, poxa, aqui você consegue até essa página. Né? Isso é super importante também, né? Vir esse feedback mútuo também, né? De que você talvez leve a proposta ali para o seu gestor, né? E também entender de que o candidato, né? O candidato não, né? O funcionário que está lá dentro da organização, ele espera essa transparência também da parte da empresa, né? Eu acho que é super importante, até para ele entender de que, olha, talvez eu precise de mais tempo aqui dentro, talvez eu não esteja entregando, porque existe isso também, né? A visão que você está tendo do seu resultado e a visão que a empresa está tendo do seu resultado também. Né? Então, são visões diferentes, né? Às vezes você acha que você está se destacando e de que, acho que já está na hora de você dar um up ali de cargo, né? Mas às vezes para a organização talvez não faça sentido nesse momento. Exatamente. Né? Então acho que essa transparência, esse feedback mútuo é super importante para colocar todo mundo na mesma página. Sim. E até para as empresas, nem sempre dá para segurar todo mundo. Às vezes a pessoa vai alçar um voo maior e aí o bacana é que se eu consigo até apoiar nesse voo, poxa, essa pessoa vai ser uma promotora da minha marca. Ela vai sair, vai sempre levar também. Então eu sempre busco tanto ter a visão de colaborador, a visão ali da área de pessoas, com uma visão mais estratégica, mas o olhar de negócio também. Então, às vezes, por exemplo, colaborador, eu vejo que eu não vou suprir, eu vou ter um colaborador que vai ser frustrado, não vai gostar do que ele faz. E aí, o que eu vou fazer? Só segurar ele com um salário? Ele não vai ter uma realização profissional, né? E aí, o desempenho muitas vezes vai afetar. Boa. Então... E aí, Bru, vamos colocar um pouquinho na prática também, até para facilitar para a galera. Então, assim, você tá lá no trabalho, você acredita que você esteja entregando ali, além das expectativas, né, de que você quer realmente fazer um up ali de carreira, como você acha que deve ser essa abordagem ali com o seu gestor? Né? Então, o que você precisa levar? Você precisa levar mais dados? Você precisa... Como é que você vai embasar essa proposta, assim? Eu acho que, primeiro de tudo, antes de eu falar com o meu gestor, eu preciso ter um autoconhecimento para saber o que eu quero. Né? Esses dias, inclusive, eu estava tendo um papo com um colaborador da empresa e era muito assim, poxa, quero dar um up, quero um desafio. Beleza, show de bola. Mas, quero ir para essa área porque talvez essa seja o caminho. Falei, então tá, vamos entender se realmente esse caminho. Não tem problema ter o plano A, B e C. Mas acho que rola aí uma questão de autoconhecimento só para não crescer por crescer. E aí a gente entra até em alguns cenários onde a pessoa ela vira um coordenador e ela não queria, ela queria ser um especialista. Não tem ali aquele tato e nem vontade de... Isso acontece muito, né? Bastante. Então, por isso que eu falo que o primeiro passo é entender se realmente é para aquele lugar que você quer ir, ou se você quer ir para um próximo nível, pensando aí numa pessoa que tá para virar um coordenador ou um especialista. Então, beleza, entendi, não, é isso mesmo, ou sei lá, topo experimentar. Eu vejo que talvez tenha sinergia e é legal ter esse leque aberto. Ótimo, agora eu vou olhar meus resultados. Isso por isso que eu falo que às vezes ter ali um resumo de qual é o papel da função facilita para nortear se eu estou entregando acima ou não. E aí, chegar com o gestor e ser muito transparente. Falar, olha, quero ter um papo de carreira, quero entender qual que seria o meu próximo nível, aonde que eu preciso desenvolver, digamos assim, aonde eu estou mandando bem. E aí é claro que dados são importantíssimos, né? Eu sou a área de pessoas que levanta a mão para os dados, porque realmente é extremamente importante. É ele que vai guiar na maioria das vezes, né?
Porém, eu sempre falo, só entregas não são suficientes. Precisa ter também os skills, soft skills, né, que a gente fala. As habilidades comportamentais são importantíssimas e muito mais valorizadas até do que os técnicos, porque o técnico eu consigo desenvolver. Exato. Então, esse seria o papo. Então, vou chegar no meu gestor, vou falar assim, olha, vamos ter uma conversa, quero entender aqui qual que é o meu plano de desenvolvimento, como que a gente pode fazer isso juntos, eu enxergo isso, queria ver qual que é a sua perspectiva, e aí se faz um alinhamento. E aí a ideia é que a gente espera que esse gestor seja transparente. Olha, Sim. pode ser que ele fale que aquela cadeira pode ser que ela surja, até para uma questão de headcount, né, de orçamento, dali a 1 ano. E aí eu vou entender, putz, está dentro da minha expectativa? Okay. Porque também tem uma questão da geração de ser muito ansiosa, né? Eu quero para ontem. E aí tem algumas coisas que podem sim acontecer rápidas e outras que às vezes tem uma linha um pouquinho maior. Bacana, Bru. E aí você fez ali, você levou ali todos esses embasamentos, né? Alinhou com o seu gestor, mas você entendeu de que, olha, não faz sentido para mim a proposta que eles me retornaram, né? Então você acaba pensando em olhar o mercado. Exato, também pode acontecer. Eu acho que até olhar o mercado também rola uma transparência. Porque se o gestor fala, poxa, eu quero melhor, imagina que a saída desse colaborador vai ser muito mais tranquila. Às vezes eu fazendo esse alinhamento, ele pode inclusive treinar alguém para fazer algo mais tranquilo, porque vai ser bom para ambos lados. Melhor que esse colaborador saia de repente. Então tem um olhar também no gestor de entender que isso seria até mais inteligente, na medida do possível, para que os dois consigam ter ali lado bom, né, para ambas partes. Então, boa. Esse é um fator importante. E que isso também não aconteça, essa conversa, né? Porque isso acontece muitas vezes, né? Acho que você deve ter visto isso muitas vezes ali na sua carreira, de que a pessoa não falou nada, né? Não teve nenhum alinhamento ali entre o profissional, né? Entre o funcionário e o gestor. E aí só acontece essa conversa quando a pessoa já traz uma outra proposta de outra empresa, né? Sim, exatamente. E isso é uma coisa, assim, que tem pelo menos nas techs, tem tido mais abertura. Então, acontece ali com alguns perfis que às vezes pensam que o gestor só tem que puxar essa conversa. E, na verdade, ela tem que vir dos dois lados. Em alguns momentos do colaborador e muitas vezes do gestor. Por isso que é importante ter essa aproximação. Ainda mais quando a gente fala num cenário remoto, né? Que a maioria das empresas techs, por exemplo, ou estão num formato híbrido ou totalmente remoto. Problema zero, tem como manter essas rotinas, né? E ter esse papo aberto, que é importantíssimo. E aqui eu trago até um ponto que também muito tem se discutido, que são conseguir ter conversas difíceis. Então, não ter tanto rodeio, conseguir ter clareza, falar muito mais dos fatos, isso é muito importante. Fatos e dados. Com certeza. Eu acho que esse é o principal ponto, né, Bru? A transparência, acho que você evita muito desconforto ali, tanto da parte da empresa, quanto da parte ali do colaborador, né, porque isso acontece muito, assim, a gente se frustra, acha que na nossa visão é uma coisa, mas aí quando a gente vai ver com que a empresa está pensando sobre nós, né? O que a empresa tem ali planejado para a gente não faz sentido, né? Quando a gente cruza as duas coisas. Total. Então, acho que essa transparência, esse alinhamento é super importante, né? E aí eu queria também entender com você, Bru, o quão saudável é essa troca também, né? Então você decidiu, você falou, olha, quero sair dessa empresa, não faz mais sentido para mim, quero trocar de organização, né? Tem algum tempo ali, ou pelo menos, isso acontece bastante, principalmente no mercado de tecnologia, né? A gente vê uma movimentação de que as pessoas estão ficando cada vez mais menos de 1 ano das organizações, né? E aí acontece muitas das vezes essa troca, até mesmo por uma promoção e tudo mais, ou então em algumas vezes vira até um leilão, Verdade. Né? Então quem oferecer mais a pessoa vai, né? E aí eu queria entender com você, assim, o quão saudável é isso para a carreira, né? Do colaborador, né, da pessoa. Eu acho que, assim, tem uma questão de movimentação, e é claro que a pessoa ela tem que ter ali uma autovalorização, entender o caminho, mas também tem uma questão de não se precipitar. Por quê? Eu fazer uma mudança brusca de carreira, com frequência, me faz pensar que talvez eu também não fiz minha lição de casa de avaliar a cultura da empresa que eu tô indo. Então, é justamente entender e fazer perguntas importantes no processo seletivo. Acho que já começa aí. Isso tende a evitar. Pode ser que aconteça no meio do caminho um layoff, por exemplo, a gente tá vendo vários por aí, mas eu também preciso fazer meu dever de casa, né? E entender o quanto que também minha adaptação mudando, e aí eu tô falando de mudanças, às vezes, de 3, 4 meses, cada vez migrando de uma empresa para empresa. Isso acaba não sendo muito saudável, porque você acaba nem absorvendo a cultura. Você está em adaptação ainda, né? Então, eu pelo menos acho que não tem problema nenhum você ter uma mudança, mas também tomar cuidado com esse espaçamento. Entender se essa mudança frequente também não tem a ver comigo não ter feito uma lição de casa ali, né? E aí assumir o protagonismo mesmo. Perfeito. E aí eu queria até bater nesse ponto, Bru, porque
A gente acaba postando, né, alguns cortes aqui do podcast em outras redes sociais, e teve um dos cortes, né, onde a gente fala sobre a importância do candidato fazer também perguntas, tá, no processo seletivo. E aí a gente recebeu muito comentário positivo, né, de galera que realmente faz isso, de que vê que é realmente importante, de que isso você consegue amenizar muito mais problemas futuros, né, a longo prazo, já entendendo ali como é que é o perfil da liderança, como é que é o perfil ali do RH, como é que a empresa vai olhar para você, e a importância de você fazer realmente perguntas e se alinhar no processo seletivo, né? Então teve gente que falava, mas eu faço pergunta, mas eu quero saber qual o dia que o pagamento cai. É importante para você isso? E é esse ponto, né, bro? É importante para você isso antes de entrar numa empresa? Então qual que é o problema de você perguntar isso, né? E se de alguma forma, você fez algumas perguntas ali super voltadas para a empresa, não foi nenhuma pergunta ali mais para o pessoal, ou então não... E a empresa realmente se sentiu desconfortável com perguntas sobre as funções que você vai fazer, ou então sobre a empresa, eu acho que é um sinal muito forte de que você tem que rever ali. Total. Né? Você tem que rever se faz sentido você realmente trabalhar naquela empresa. Sim. Tá? Eu acho que aí a gente tem uma questão principal de valores, né? Quais são os valores inegociáveis que eu tenho para ver se essa empresa atende aos meus requisitos também, porque nesse momento ambos lados estão ali se avaliando, né? Exato. E também o que me move. Então, sei lá, o tipo de negócio me move, é esse ramo, é uma empresa, sei lá, de tecnologia que é voltada para o mercado financeiro. É isso que me move? Ótimo. Como que essa empresa está posicionada? Como que ela trata os colaboradores? Como que é a visibilidade? Pode ser que isso seja um atrativo para mim, mas que não seja para você. Então, vale essa lição de casa antes. Ok, tô lá com o recrutador na minha frente, né, o talent, e ele fazendo ali as perguntas, com certeza eles já estão cada vez mais preparados para ouvir as perguntas de colaboradores que sabem o que é, que são protagonistas de carreira, né, da sua carreira em si, e aí tem que estar apto, tem que falar da liderança, tem que falar do que espera na equipe, como que é essa equipe, se é uma equipe diversa, que é um dos fatores também que tem pegado bastante, e quais são os tipos de desafio. Por exemplo, uma das perguntas que o pessoal pergunta muito se tem o plano de carreira, se tem a trilha de carreira, ou seja como for, né, a pessoa for trazer esse ponto, é importantíssimo, e a empresa que se sentir talvez não tão à vontade, é um fator para eu reavaliar. Exato, eu falo que é como se fosse um casamento ali, né, Total. de que você tem o primeiro date ali, né, com a pessoa, e aí você só fala sobre você. A pessoa não fala sobre ela, né? Você não faz nenhuma pergunta sobre ela, e no final do date você fala, tá bom, a gente vai casar e vamos ficar alguns meses juntos, alguns anos, talvez, né? Eu vou até comentar sobre os bastidores dos talents, né? Porque o pessoal fala, poxa, isso já tem um outro lado. A gente sempre pensa, tô sendo avaliado e tal. Mas as talents, digamos assim, né? Os profissionais que fazem essa busca de talentos, nossa, tem toda uma, como eu posso dizer, uma pressão de um time de vendas. Porque eu preciso trazer os potenciais aqui para dentro, então eu preciso atrair, preciso conquistar, sem mentir, né? Mas, querendo ou não, os profissionais que fazem toda essa atração e seleção também ali sofrem uma pressão cada vez maior, porque quanto mais o colaborador ele sabe o que ele quer, mais ele vai avaliar muito bem o cenário antes de fazer uma transição. Então, muitas vezes eu preciso fazer essa conquista também, né? E essa conquista não é só do profissional de RH, é como ele se posiciona nas redes, é o quanto que essa marca empregadora me atrai, ou se isso tem a ver com os meus objetivos em si. Bacana. E aí também, Bru, acho que a gente pode entender, assim, beleza, você entrou ali dentro de uma organização, fez sentido, né? Você teve um alinhamento ali, expectativa com a empresa e tudo mais. Beleza, você tá dentro da organização. E aí eu acho que é um ponto que a galera peca muito, assim, na carreira, né? Que antes de ser empregado, ou então quando você quer entrar numa organização ali, você fica super ativo no LinkedIn, né? Você começa a realmente consolidar cada vez a sua marca, mas aí quando você tá dentro da organização, você meio que para de cada vez mais fortalecer a sua marca, né? Que seja sua marca profissional no LinkedIn. Sim. Né? Então você para de publicar posts, você acaba não esquecendo um pouco do networking, vai menos a feiras de realmente networking, né? Então, qual que é a importância do profissional se consolidar cada vez mais a marca dele como profissional mesmo, assim, como colaborador também? Eu acho que é super importante
E aí eu até falo um pouquinho, voltando para o tema de aprendizagem exponencial, né? Sempre o pessoal fala, tem que ler sei lá quantos livros, tem uma série de coisas, e eu pelo menos bato muito na tecla que você precisa adquirir conhecimento. Tem várias formas, e uma delas é o networking, né? Eu estar posicionado, eu estar nas redes, eu ver o que está acontecendo, e cada um vai aprender de um jeito. Então pode ser que algumas pessoas estejam super aprendendo com esse podcast hoje, tem gente que vai aprender muito mais com a questão de estar ali numa webinar, de um treinamento mais, né? Ou até uma leitura, digamos assim. Então isso é super importante. Por quê? Se eu, pelo menos, vamos dizer assim, que eu vou trazer um super talento, tô buscando um super talento, eu com certeza vou olhar, dependendo de qual for a área dele, como ele se movimenta nas redes, como ele se posiciona, vamos supor que eu tô buscando alguém para a área de marketing. Poxa, isso é critério mínimo, né? Ele tem que movimentar as redes. Mas não só isso acaba deixando esse perfil muito atraente, se torna uma pessoa interessante, né? Sim. Então, bem bacana, bem importante. E acaba até influenciando as pessoas que estão na própria organização, né? A publicarem mais, a fortalecerem mais suas marcas pessoais, né? Acho que é super importante, né? Sim. Esse tipo de movimento na carreira. Total. Eu sou da que levanta super a bandeira. Vamos lá, gente. Postem no LinkedIn. Desde o day one eu já falo, vamos lá, movimenta as redes, faz parte ali do onboarding do profissional, porque querendo ou não, ele tem que ter essa marca empregadora. Um exemplo, quando eu vou entrar dentro de uma empresa, eu vou super olhar como que os colaboradores se posicionam, né? Se existem ações ou não, como que o colaborador é visto, como que ele se posiciona, isso faz muito sentido. Então, isso, por exemplo, se eu vejo ali um post da empresa e de um colaborador super feliz que postou alguma coisa, eu falo, nossa, peraí, é diferente. Então, não adianta a empresa postar ali um super artigo interessante, só que se eu tô olhando como um candidato, o que vai me atrair é muito mais ver quanto que as pessoas postaram. Então, tem que ter um estímulo, mas, obviamente, esse profissional só vai postar alguma coisa orgânica, não só dele, mas até puxando para o cenário da empresa, se ele realmente curtir o que ele faça lá, curta o ambiente, se ele veja valor naquilo. Exato, boa. Show. E aí, a gente falou aqui um pouquinho sobre o mercado de tecnologia também, né, Bru? E a gente vê que é um mercado que hoje a gente vê a base e o topo da pirâmide, né? A gente vê muitos profissionais que querem ali uma oportunidade como júnior, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê, e aí menos vagas, assim, nesse sentido, né? Em relação proporcionalmente à quantidade de candidatos que tem, né? Querendo uma oportunidade ali como júnior. E aí, versus muitas vagas e poucos candidatos para sênior, né? Sim. Poucos candidatos já consolidados no mercado, né? Que tenham realmente uma experiência, né? E aí, para essas pessoas que querem realmente entrar numa organização como júnior, qual a principal dica que você tem, assim, para dar para a galera, para que ele se destaque, para que o recrutamento e a seleção acabe chegando nesse profissional, né? Como é que ele consegue se preparar para essas oportunidades? Bom, eu acho que tem essa questão sim de como ele se posiciona nas redes, né? Então eu preciso entender um pouco mais desse candidato. Porque se ele é júnior, eu entendo que ele não vai ter ali uma carreira super sólida ou situações que ele possa mostrar que ele já fez. Se ele é júnior, ele precisa tentar fazer algumas outras coisas, sei lá, um portfólio diferente. E hoje tem várias ferramentas que você consegue montar isso sem precisar de, sei lá, tem Google Sites da vida, tem Notion, tem várias ferramentas que eu consigo mostrar o meu perfil de uma forma diferente, mais criativa, por exemplo. Isso chama muita atenção dos profissionais que trabalham ali à frente de atração e seleção. Então, por exemplo, se eu tenho um profissional que ele está se candidatando para uma vaga de júnior e eu vejo que ele não me traz um currículo padrão, ele me traz um portfólio diferente, uma coisa um pouco mais moderna, onde eu entendo mais sobre ele com fotos. É claro que vai depender de cada perfil, né? Sim. Mas uma forma diferente de se apresentar. E se ele conseguiu testar alguma coisa, por exemplo, se ele é uma pessoa de tecnologia, vamos supor, e ele quer estar pleiteando aí uma posição de dev júnior, o que ele já fez por fora? Que seja um projeto simples, mas o que ele já conseguiu fazer? Hoje tem tantos programas, né, os bootcamps da vida, que o pessoal vai tentando em muitos conteúdos de graça também, onde ele consegue mostrar alguma coisa que ele já fez. Então, isso fica muito mais fácil para materializar a entrega do que simplesmente um currículo padrão, onde ele coloca ali no cantinho do rodapé que ele fez um projeto X. Total. Então, super indico. Acho que portfólio ou formas diferentes atraem muito. É um super... Enfim, eles vão olhar e falar, caramba, essa pessoa aqui é diferenciada. Exato, acho que o portfólio é realmente super importante, né? É super importante você ter esse portfólio, tá? O GitHub atualizadinho ali também, né? Que você mostra ali os projetinhos que você fez. Não necessariamente precisa ter sido um projeto para uma empresa, ou então pode ser um projeto seu, como a Bru comentou, né? Então você
E tem super esses desafios, né? Quando se você pesquisar na internet, aí você encontra alguns desafios, alguns projetos, e aí você consegue construir isso, né? Não necessariamente precisa estar perfeito, né? Porque se a empresa ela tá buscando ali realmente um dev júnior, ela já não quer uma pessoa especialista naquele assunto. Porque se ela quisesse, ela contrataria um especialista, contrataria um dev sênior, né? Então é realmente mais isso, assim, você entender como é que você consegue cada vez mais compartilhar sua marca pessoal e falar, olha, eu sei fazer isso aqui, né? E aí, Bru, também queria trazer um ponto aqui que é realmente um pouco mais polêmico, assim, né? E é uma coisa que eu bato bastante aqui, né? Que é a importância da faculdade, Bru. Quando a gente fala de... Polêmico, né? De mercado de tecnologia, tá? Porque hoje eu acho que uma skill que é extremamente necessária para um profissional de tecnologia é a skill de que ele vai aprender sozinho, né? Boa. Não necessariamente, ele vai ser um cara autodidata, vai ser uma pessoa autodidata, né? Enfim. E, putz, se ele encontra algum desafio ali no meio do caminho, ele vai pesquisar no YouTube, ele vai ver alguns fóruns, né? Não necessariamente ele vai precisar de uma faculdade ou de uma aula super específica, né? Então, acho que hoje o mercado ele é muito rápido, né? As coisas, ele é muito rápido e isso também pede que seja um profissional que se adapte muito bem. Né? Que se adapte muito bem, que é um profissional que seja bem flexível, né? E aí eu acredito que hoje eu já vejo algumas faculdades lidando melhor com essa parte de flexibilidade, nessa parte de trazer realmente muito mais da prática, né? E claro, a teoria é super importante, né? Mas eu queria entender assim, do lado da organização, né? Porque eu já vejo alguns movimentos que hoje as empresas elas estão realmente pedindo menos ali faculdade, né? Para essas vagas de tecnologia, especificamente, né? Eu acho que esse ponto que você trouxe é super importante e cada vez realmente a faculdade não tem sido o principal fator, né? Ainda assim, mesmo empresas de tecnologia acabam tendo algumas empresas com uma visão um pouquinho mais tradicional. E vai depender da área. Mas quando eu falo de tech, os devs da vida, ou até mesmo na carreira de marketing, né? A marketing é muito abrangente, mas a faculdade não é o principal fator. Por isso que geralmente os devs eles acabam compartilhando projetos também que eles já fizeram. E quando eu converso ali com CTOs, né, ou manager da área de TI, eles falam, poxa, não, para mim não importa, não só a faculdade, mas o tempo de bagagem. Eu quero saber o que essa pessoa já sabe fazer, porque cada um tem uma rampagem diferente. Então, para mim é muito interessante isso, porque alguns anos atrás, lá em, sei lá, mais de 5 anos, talvez, quando eu comecei a olhar para remuneração e cargos e salários, que lá tem uma parte de quanto tempo de experiência, médio, qual que é se precisa ter graduação ou não, quando eu comecei a ter contato com a área de tecnologia, eu me choquei muito, porque a maioria falava, não precisa nem ter 6 meses de experiência, enfim, isso não era o fator mandatório. E a princípio eu fiquei em choque, falei, nossa, como assim não? Mas depois eu fui entendendo que faz total sentido, quando você vai vendo no dia a dia, o que você entende? Que esses profissionais muitas vezes já estudavam antes, até para uma questão de games, né, por exemplo, já tem mais facilidade com essa questão de tecnologia, e eles, sei lá, 16, 17 anos já faziam algumas programações e com 18, 19 já tinham skills ali suficientes para atuar para uma cadeira de júnior, por exemplo, né? Então, realmente, quando a gente olha para tech e para até algumas outras áreas que envolvem ali, que permeiam, até muitas vezes o marketing, essa questão da graduação não é mais um fator principal. Não significa que essa pessoa não vai ser aplicada e não vai estudar. Pelo contrário, ela vai ter ali, como você falou, vai ser um pouco mais autodidata, vai ter o seu formato de estudar. Tem vários cursos hoje em dia de lógica de programação, que são super baratinhos e em conta. E geralmente essas pessoas aprendem muito mais porque você aprende já praticando. Então sempre tem ali alguns testes onde você vai fazendo e isso acaba fazendo essa pessoa rampar mais rápido. Né? E também o formato, né? Que a gente sempre fala que os devs são aquelas pessoas que ficam na sala escura, de capuz e não sei o quê. Enfim, né? Tem mudado muito os perfis de desenvolvedores. Mas realmente não é mais um critério principal. Na maioria das empresas, tá? Tá, boa. E aí também, seguindo um pouquinho mais nessa parte de mercado de tecnologia, a gente tem falado muito também sobre home office, né? Sobre o trabalho remoto e tudo mais. Como você vê hoje a visão das empresas, assim, né? Porque, assim, falando da minha experiência, tá? Eu acredito que não tem necessidade nenhuma de você ir todos os dias para o escritório, tá? Essa é a minha opinião, tá? A opinião do Léo aqui. Porque eu acredito que tem muita coisa que você consegue fazer em casa, você poupa muito estresse, né? De trânsito, de transporte público, né? Mas eu acho que existem
algumas oportunidades, né? Alguns pontos específicos, por exemplo, algumas reuniões, você vai fazer uma reunião onde você vai planejar ali o quarter, ou então você vai fazer um planejamento de metas, ou até mesmo o próprio one-on-one, eu acho que é legal, assim, presencial. Né? Então eu gosto muito do modelo híbrido, mas eu gosto muito do modelo híbrido flexível. Não é também aquele negócio de, não, você precisa estar 3 dias na empresa e 2 em casa, né? Porque eu acho que as empresas vêm testando, né? E é isso que eu queria entender com você, assim, Total. também. O movimento hoje dentro das empresas, né? Bom, vou trazer a minha opinião também. Tá. Eu penso muito semelhante a você. Eu acho que essa questão para mim, pelo menos, trabalhar em casa, né, o home em si, fez muito sentido. Me adaptei muito bem. Pelo contrário, hoje eu tenho dificuldade quando eu vou no escritório, para ser bem sincera. Estou reaprendendo a trabalhar no escritório. Eu acho que esse formato, como você falou, o híbrido, onde não tem uma obrigatoriedade, ele funciona muito mais para mim, Bruna. Nas empresas eu tenho visto que o pessoal de desenvolvimento, por exemplo, não adianta. Se você falar no processo seletivo, olha, tem que ir uma vez. Não adianta, o dev vai bater o telefone na sua cara. Mas a maioria das empresas tem trabalhado sim, voltou muito o modelo híbrido, mas também tem muitas empresas com aquela bandeira do remoto first, né? Então, primeiro é remoto e aí, dependendo de qual for a ação, convida o pessoal para ir. Então, sem ter essa obrigatoriedade, eu acho que super funciona. E aí, por isso que a empresa precisa entender qual que é o público, como que ela faz ali para ter, porque os gestores às vezes se sentem com a falta de controle. Quem já virou líder nesse formato tem mais facilidade. Quem tem uma cultura um pouco diferente tem mais dificuldade. Então, quais são as rotinas que eu vou fazer? Porque também horas de trabalho que a pessoa tá ali não quer dizer nada, né? No fim do dia eu vou olhar performance, as entregas. Exato. Né? Então, assim como o próprio horário flexível, né? Eu tenho visto que as empresas, elas têm atribuído bastante, assim, dentro das organizações, né? De que você não precisa mais, por exemplo, chegar às 8 e sair às 6, né? Bater o ponto ali, e aí se for 30 minutos a mais, 30 minutos a menos, já gera algum desconforto. Eu vejo que hoje tem mais uma flexibilidade com relação a realmente bater o ponto, horário de almoço, né? E isso acho que veio muito da pandemia, né? Porque eu lembro que antes da pandemia era quase impossível, assim, falar de home office e falar de horário flexível, né? Nossa, qualidade de vida antes, né? Eu fiz um post esses dias no LinkedIn justamente falando sobre isso. Como existia uma vida antes? Sim. Que eu perdia pelo menos, eu trabalhava aqui próximo dessa região, mais de 2 horas, né? Dentro de, sei lá, um fretado ou um carro, né? Vindo, e é mega estressante. Mas quando a gente olha para essa questão da pandemia, ela trouxe esses benefícios, onde eu vi que eu posso ser produtivo em casa, e aí vai depender da pessoa. Vou dar um exemplo. A minha irmã, ela é da área de marketing, e ela gosta do escritório. Na verdade, ela não se adaptou ao home. Hoje ela consegue ficar um híbrido, e muitas vezes ela fala, hoje nem é meu dia de vir, mas eu venho, porque para mim, eu preciso ver pessoas, preciso ver gente, para ela funciona. No meu caso, quando eu gosto de ir para o escritório, quando eu tenho ações que eu consigo fazer presencialmente. Então, nessa semana mesmo, eu estava fazendo uma ação sobre os valores e eu fiz nesse mesmo dia uma híbrida com um time que estava meio a meio e uma outra eu fiz com um pessoal que estava presencialmente. E assim, presencialmente foi muito mais legal, porque tem aquela questão de energia, eu pelo menos sou aquela pessoa que fica correndo dentro da sala, né? Então, isso no online é um pouco mais difícil. Não, é bacana, porque existem vários pontos de vista, né? Não existe um certo e errado. Também a empresa que fala que, putz, a gente quer os nossos colaboradores todos os dias aqui, né? A gente entende que... E aí esse é o papel também fundamental de você como candidato, você como profissional, entender se aquilo faz sentido para você. Sim. Né? Mas eu acho que essa flexibilidade, ela é realmente super importante, né? Porque eu também conheço pessoas ali de que a pessoa não consegue muitas das vezes trabalhar em casa, realmente, assim. Então, putz, a internet dela já não é das melhores, né? E aí tem a questão de que às vezes tem criança em casa, né? Então, acho que todos esses fatores importam no final das contas. Sim. Né? Então, acho que por isso que é legal também da empresa dar essa questão de flexibilidade. Né? Então, você quer vir para o escritório? Tá? Acho que tem disponibilidade, né? É muito realmente como a pessoa se adapta. Então, por exemplo, para mim funciona muito bem. Na verdade, eu trabalho mais na maioria das vezes. Eu tenho que segurar a onda, porque senão eu vou embora, né? Mas tem pessoas que gostam, né? E realmente, quando a gente até fala, eu brinco com o pessoal, quando a gente tá no escritório, às vezes fala, ai, nossa, tem que ir lá. Quando você tá lá é maravilhoso, mas o trajeto, ele é desgastante. Desgastante, né? Então, demais. Realmente, por exemplo, em São Paulo, né? A gente tá aqui em São Paulo, cai uma chuva, nossa, se você for de transporte público ou de carro, não interessa, você vai sofrer, né? Mas tem muita gente que topa, por exemplo, a minha irmã ou o meu namorado, que está aqui também, que gosta do presencial, né? E, enfim, se faz sentido, se trabalha bem, acho que
É encontrar forma e a empresa dá essas condições. Boa. E aí, Bru, eu queria até ver uma visão sua também desse ponto de, assim, pós-pandemia e pré-pandemia, assim, em questão de burnout, né? Tem gente que fala burnout, eu falo burnout. Burnout. Burnout, né? Que é, pra galera que não sabe, é quando você começa a realmente desencadear alguns problemas físicos, psicológicos, por conta de carga excedente de trabalho, né? Você começa a trabalhar demais, né? Você começa a não ter um tempo pra você realmente, e aí aquilo reflete no seu corpo e na sua mente, Total, né? total. Você acha que agora com o home office, tá? Porque também o home office ele é legal e tudo mais, mas eu vejo que, por exemplo, na empresa, quando você ia ali todos os dias, era um negócio de que, beleza, você chegava às 8 para trabalhar ali, então das 8 até às 6 você ficava focado ali no trabalho, mas pós aquilo, você chegava em casa, você meio que esquecia um pouco do trabalho, né? Deixava até o computador ali e não pensava mais nisso, né? Mas hoje com o home office, meio que você fica ali, né? Por exemplo, tem gente, eu sou uma dessas pessoas assim, né? Que, putz, trabalhava, fazia faculdade, estudava e jogava no mesmo ambiente, né? Me divertia no mesmo ambiente. Então, assim, meio que isso dava uma cansada também na mente, né? No físico também. Sim, sim. E até, às vezes, dependendo do ambiente que a pessoa tem, às vezes ela vai ter a mesa dela no quarto, né? Então, exato. Tem que era o meu caso, exato, né? Então, eu ficava ali cerca de 17 horas dentro do meu quarto, né? Realmente, essa questão do burnout, ela já existe há muito tempo, porém, o que aconteceu? A gente teve uma pandemia, né? E essa pandemia acabou fazendo com que todo mundo ficasse dentro de casa e não necessariamente você tá dentro de casa ou trabalhando, você não vai levar a exaustão, né? Depende muito, até porque tem 1000 coisas acontecendo. Sim. Mas cada vez mais tem se falado sobre isso. E um dos benefícios que o pessoal, os colaboradores buscam muito é algo voltado para a saúde. Então, tem muitas empresas que fazem ações justamente para tentar prevenir, e aí cabe muito olhar para a liderança. Eu sempre falo, claro que o colaborador ele tem que tentar, só que às vezes ele vai conseguir perceber tantas coisas, né? Porque a saúde realmente dá sinais, como a gente falou. Mas eu acho que aí entra muito o papel do líder, de entender como que esse colaborador tá, se ele teve uma mudança ali repentina no comportamento, se ele tá tendo alguma coisa. E aí eu volto a falar no one-on-one, né? Que a pauta do one-on-one não é só assim de trabalho, você fala muitas vezes da sua rotina, como você tá, e às vezes o gestor que é um bom líder, ele vai conseguir entender e às vezes falar, poxa, vamos acelerar, pega um dia, 2 dias, enfim, descansa, porque ele sabe que aí a pessoa vai conseguir com mais tranquilidade e vai gerar muito mais resultado depois, né? Então tem uma questão de lógica aí também. Exato, acho que realmente assim, esse ponto da flexibilidade, dessa transparência também com o gestor é super importante, até porque o gestor, ele não, muitas das vezes, ele às vezes nem sabe, né? Sim. Nem sabe que você tá passando por aquele momento, ou que você tá realmente sentindo aquilo, né? E aí, se você tem essa troca com ele, você compartilha essas informações com ele e ele consegue... Sim. E aqui eu chamo muito atenção até para uma... Tava conversando sobre isso essa semana mesmo. Quando você tem ali um cenário que acaba não sendo muito saudável, que é aquela alta produtividade que não faz sentido algum. É o que o pessoal fala, já escutei muito. A régua é muito alta. E é isso, querendo ou não, é só um cenário assim que produz burnout um atrás do outro. Então, tem que tomar muito cuidado, que tem líderes que acabam realmente adoecendo os colaboradores, né? Então, tem que tomar cuidado, porque aquelas pessoas que são muito responsáveis, comprometidas, vai ficar num cenário nada alcançável, então fica tóxico, fica uma coisa assim que eu busco uma aprovação absurda, né? E dependendo do nível de conhecimento e de experiência de vida dessa pessoa, ela vai muitas vezes chegar ali, aí tem um burnout, se sente frustrado e olha o que eu causei na carreira de uma pessoa, né? Então, tem muitos gestores que realmente não têm esse cuidado, né? Tem muitos que sim, mas eu vejo que ainda mais na área de tecnologia acontece sim, um cenário um pouco complicado, polêmico, né? Por isso que tanto se gasta ali em treinamentos e em desenvolvimentos para tentar encontrar o equilíbrio, né? O que, se é que é possível dentro de uma organização, que eu acho que super mas entender esse cenário para não virar tóxico, né? Você acha que aumentou ou diminuiu, Bru, com esse cenário de home office, o burnout, assim, nas organizações, assim, que você tem escutado? Olha, eu não tenho dados aqui, né? Sim. Mas eu tenho escutado que no período da pandemia, logo depois, sim. Mas por quê? Porque a gente tinha todo um contexto do mundo, né, acontecendo. Então, e não era só pelo trabalho, porque leva a exaustão, né? Mas eu acho que agora
tá um pouco melhor. Ainda acontece, e aí vai depender muito da cultura. E tomar muito cuidado, porque tem muita cultura de empresa que você olha e fala assim, nossa, incrível, tal. Então você não pode falhar, você não pode errar. Ou então você pode até errar, mas por isso você vai ter que dar o dobro ali do seu desempenho. Então fica um cenário assim, insustentável, né? E eu, pelo menos, já passei por alguns cenários assim. Hoje estou bem equilibrada, graças a Deus, que aí tem os nossos limites, né, que a gente vai aprendendo, mas é muito importante conseguir identificar quando o negócio começa, e às vezes você não vai conseguir, você tá ali, né? Então são pessoas ao seu redor que vão começar a falar, opa, peraí, é fim de semana trabalhando, é descansar sem culpa, o pessoal tem muita dificuldade, e eu também tenho, falo ali total, que muitas vezes eu tenho que falar, poxa, não, hoje eu quero ser improdutiva, né? Sim, até sim. dependendo da palavra, mas o pessoal tem muita dificuldade, a geração atual também, porque às vezes trabalha com o que gosta também, então às vezes você vai embora, né? Mas tem que tomar bastante cuidado. Você já é um perfil ali mais workaholic, né? Então Total. não tem sábado, não tem final de expediente, a pessoa tá sempre aí no computador. Sim. Né? Então essa é a importância também de você... Beleza, o trabalho é sim um dos pilares importantes ali pra gente, mas que a gente também consiga ter um tempinho também para cuidar do corpo, para cuidar da saúde mental, né? Sim. São super importantes e uma coisa impacta na outra, Uhum, né? uhum. São pilares ali que ambos estão em um ciclo ali, né? Sim. Ambos impactam uns nos outros. Então acho que é super importante cuidar também dessas outras áreas da vida. Sim, eu acho que aí entra muito horário flexível, que possibilitou isso, né? Então, muitas vezes a pessoa falava, nossa, trabalha, estuda. Hoje, no cenário remoto, você consegue estudar, trabalhar e ainda fazer uma atividade física, né? Dependendo qual for, ou alguma outra coisa que a pessoa curta, né? Que vai fazer parte da rotina e vai ajudar a ela até conseguir se desligar no meio desse caminho, né? Eu sou adepta à atividade física, mas dependendo do cenário, quando eu era presencial, era impossível. Eu teria que acordar, sei lá, 4 da manhã. Sim, sim. E aí fica uma coisa muito inviável. Hoje não, já com uma flexibilidade, eu pelo menos sou uma pessoa mega diurna, então pra mim funciona de manhã. Mas tem pessoas que à noite que funciona o negócio. E aí consegue ter essa flexibilidade com horário ou trabalhar em casa. Nossa, você ganha assim uma qualidade. Eu levanto super a bandeira da importância. E as empresas, elas têm olhado realmente mais para isso, né? Até mesmo no plano de benefícios ali que elas oferecem, né? Muitas delas colocam ali o... Gympass. Gympass, o famoso Gympass. Total Pass, tem vários. Exato. Colocam ali esses... Pode-se dizer programas ali, esses programas, né? De desenvolvimento ali mais pessoal seu, né? Tanto de... Tem algumas empresas até que colocam alguns programas de... Saúde financeira? Saúde financeira, de saúde mental, porque tá tudo relacionado, né? Total. De certa forma, se você não tá muito legal psicologicamente, isso vai afetar você no trabalho. Financeiramente é a mesma coisa, né? Então tá tudo super ligado, né? Conectado. E as empresas... Conectado, exato. E as empresas, elas têm olhado cada vez mais para isso, porque elas têm entendido que, no final do dia, né, um profissional que ele vai estar bem com o corpo dele, né, um profissional saudável também, ele vai produzir mais. Sim, com certeza. E cada vez mais aparecem empresas de benefícios diferentes, né? E é super interessante. E aí entender o que faz sentido para aquele público. O Gympass acaba sendo, o Gympass ou o Total Pass, né, que hoje são os mais falados por aí, eles são, assim, empresas que eles não estão só mais em questão de academia, né? Sei porque eu fiz um orçamento recente. Então, tem a parte que disponibiliza a questão da terapia online, tem também algumas que colocam questões de nutrição também, então você vai ter um contato ali com, né? Tem outras empresas voltadas para a parte financeira, que eu acho que é bem legal, até jurídica, orientações, porque às vezes a pessoa vai buscar uma orientação para a família. Você entende o impacto que não é só no colaborador, é na família? Então, assim, tem benefícios muito inteligentes e diferenciados que realmente fazem maior diferença até do que um salário super alto. Show de bola, show de bola. Inclusive, eu já vi muito isso, né? Você deve ter visto bem mais que eu, né? Assim, por também estar no RH, de que tem realmente colaboradores que optam mais, o programa de benefícios ali, né, é mais importante do que o salário, igual você comentou. Sim, sim. Tem muitas empresas que às vezes, eu já trabalhei em algumas que tinham essa questão de perder muito para outros tipos de negócio. Então, eu lembro, temos um turnover muito alto. Não era nem porque a empresa era ruim, né? Era muito mais porque ela era um trampolim, né, para a indústria farmacêutica. Nesse cenário que eu trabalhava era assim, porque a indústria farmacêutica ela tem ali um plano de benefícios, de remuneração que acaba sendo completamente inatingível dependendo do ramo, né? Então eu sempre falo, beleza, a gente não vai conseguir chegar nesse patamar de remuneração, a gente pode ter um pacote bacana de benefícios, mas o que mais que a gente pode fazer não monetários é que vão atrair esse colaborador. E já que a gente vai ser um trampolim, vamos ser o
melhor trampolim que existe, Perfeito, né? Então, o que perfeito. eu consigo fazer nessas condições? Nessa época eu trabalhei, que foi a primeira startup que eu trabalhei em si, eu lembro que o pessoal vinha feliz, falando, olha, entrei na Bayer, entrei na Merck, enfim, era o sonho do profissional. E o que eu ia fazer? Eu falava, nossa, que ótimo! Sim, bacana. E aí era essa questão, como que a gente atraía? A gente desenvolvia muito bem. Então, a pessoa adquiria um conhecimento muito grande. E aí entra a questão do plano de carreira, entra a questão de benefícios inteligentes, entra a questão de uma cultura atrativa, um ambiente bom, né? Uma liderança inspiradora, tudo isso conta como benefícios também, quando você vai escolher, pleitear uma posição, né? Show. E aí, Bru, acho que a gente comentou um pouquinho no começo do podcast também, né, de que hoje você já faz algumas mentorias, né, Sim. tanto para RH quanto para lideranças, né? Se você puder falar um pouquinho também Claro. sobre Uhum. seu programa de mentorias. Bom, show de bola. A questão da mentoria era uma coisa que eu já fazia em alguns momentos, mas nunca tinha cobrado por isso. Basicamente era assim, vamos tomar um café, e aí eu acabava dando algumas orientações, e era um plano que eu sempre queria, que estava na gaveta, né? E esse ano eu falo que foi um ano que eu consegui passar por, sei lá, nunca tive um ano tão movimentado, se a gente for Que parar pra legal. pensar, né? 2022, você 2022, fala. isso. Bacana. Porque eu tive uma mudança muito grande. Então, eu era sócio de uma empresa, resolvi sair, fui para uma empresa, fiz meu dever de casa para entrar. Eu entrei como head e aí simplesmente não deu certo. Não deu certo por uma questão de cultura mesmo. Não tem certo nem errado, mas eu não me adaptei muito bem à cultura. A visão que a empresa tinha para a área de people, né, era diferente do que a minha. E olha que o papo, né, rolou muito bem ali nos bastidores antes de iniciar. Mas às vezes as coisas acontecem, né? E aí, querendo ou não, isso foi um grande aprendizado, porque eu nunca tinha ficado em menos de 1 ano, 2 anos, eu acho, dentro de uma empresa. Então, eu tive que ressignificar isso. E aí, quando eu topei, falei, não, realmente não faz sentido, conversei, foi super bacana a saída, assim, foi bem madura, né? Tanto comigo, com o CEO da empresa. E aí eu falei, vou tirar esse projeto da gaveta, que era uma coisa que eu já queria já há Legal. bastante tempo. E aí eu falei, vou tirar, então vou pegar um mês pra mim. Terminei na sexta-feira a empresa, segunda tava já conversando com a Talent da Hipnobox. Acontece. mas, querendo ou não, ainda assim, eu desenvolvi, então tirei, estruturei como que eu queria fazer isso. E eu sou uma cliente bem difícil, eu sou uma cliente bem exigente. Então, falei, tá, como eu gostaria de ser atendida, né? E aí, fui trabalhando em pilares de como que eu ia desenvolver, como que ia ser essa rotina, como eu ia precificar, porque tem essa também, né? Como Sim, que você começa total. na mentoria, quanto que eu vou cobrar. E aí, eu tracei um plano que seria justamente algo muito individualizado. Então, ou seja, o que o Léo precisa? O que o Léo quer atingir? Então, aí eu sempre faço uma conversa inicial, entendo o que você quer, até para ver se eu consigo ajudar. E tudo é feito conforme você aprende. O meu material também, eu sempre entrego um material apoio, né? E é muito prático. Então, vamos supor, não é só eu lá 1 hora falando. É basicamente, vamos fazer junto. Dependendo, por exemplo, eu tenho uma mentoranda agora que ela tá para a parte de remuneração. Então, a gente abre a planilha, ela vai fazendo lá, compartilha a tela, eu vou ensinando e tal, porque é a forma que ela aprende é na prática. É uma mentoria mais individual mesmo ali, onde você Total. senta com a pessoa, entende ali quais Isso. são Tudo os principais remoto. pontos a desenvolver, né? Sim. Exatamente. Então, assim, hoje eu atendo tanto profissionais de RH que querem ter uma abrangência mais estratégica. Então, eu quero entender, quero estruturar algo de remuneração, quero levar meu conhecimento de performance, metas. Tem muito RH que às vezes tem um pouco mais de dificuldade com essa questão de dados, indicadores e tal. Tem mudado, graças a Deus, esse cenário, né? Sim. Então, eu acabo atuando mais para isso. Como eu sou especialista na parte de remuneração e já implantei RH em muitas outras empresas, enfim, isso acaba me dando uma bagagem. Eu tenho muitos cases legais do que eu fiz que deu certo e o que não deu certo também, né? Bacana. Isso ajuda bastante porque dá como eu posso dizer, uma bagagem legal para eu trazer orientações práticas, né? Para não ficar aquela coisa só em teoria. Então, isso olhando para profissionais de RH. Quando eu olho para liderança, são muitos profissionais que ou vão assumir a primeira liderança ou tem algum problema. Sei que tem algum problema com a minha liderança e não sei dizer o que é. Então, a gente se aprofunda, entende, vê como que esse profissional está fazendo. E aí, tem rolado também alguns projetos de treinamento mesmo. Então, aí é um pouco diferente da mentoria, que é individual. Então, hoje, por exemplo, eu atendo diretoras de empresas, atendo gestoras de RH, por exemplo, analistas de RH que estão começando. Então, são pessoas que eu acabei nem fazendo uma grande divulgação, mas acho que tem essa questão do boca a boca. Esse ano eu quero focar para isso, mas tá fluindo super bem assim até. Mas esses projetos de treinamento têm sido muito forte para lideranças. Então, lideranças que novas
ou até lideranças que já estão há bastante tempo precisam reaprender. Então, eu preciso ativar a chavinha lá do reaprender, que é a importância do reaprender, de se modernizar, e aí trazer tudo que a gente falou aqui sobre saúde mental, como buscar uma maior performance do colaborador, mas num ambiente que seja bom, né? E qual que você acha que é a principal dor, assim, Bru, hoje desses profissionais que você já faz uma mentoria, né, com eles, que são seus mentorados, de uma forma mais geral mesmo, assim, principalmente da parte dos líderes, né? Quais são as principais dores que eles trazem para você? Olha, difícil escolher uma, tá? Porque eu trabalho com vários cenários, mas então eu tenho... são várias dores diferentes, assim, não tem uma... Porque assim, eu pensei que tinha alguma que, putz, isso aqui sempre é comum, assim, né? Na verdade, acho que se eu for falar em comum de todas, é a própria liderança em si. Então, por exemplo, se eu tô olhando para diretores que eu atendo, ele tem um problema ali no nível tático dele, que é o líder intermediário que tem um contato maior com a equipe. Se eu olho para o RH, às vezes ele enfrenta dificuldades com a diretoria, né? Ou até mesmo falta de engajamento dos líderes com que a área de people vai implantar, né? E muitas vezes meu trabalho forte tem sido em conscientizar essas lideranças, né? O que eu posso fazer no dia a dia para melhorar a minha liderança ou como conduzir, enfim, porque você tem um time diverso, então não tem uma receita de bolo, tem caminhos que podem ajudar. Então, se eu for olhar de uma forma geral, eu acho que o que liga tudo isso, né, que dá essa liga é a liderança. Na maioria das vezes, infelizmente, não é o melhor fator, né? Então, precisa sempre trabalhar com a aprendizagem exponencial, né? Então, para alguns é ensinar, para outros é ensinar a reaprender, que é um fator importante. Sou líder há 20 anos. Nossa, quem é você que tem 31 que tá me falando aí sobre liderança, né? Então, tem cenários assim também. Entendi. E qual que você acha que é a principal skill, Bru, de hoje de um líder que consegue realmente ser uma inspiração ali para o time, né? Que consegue, porque para mim, tá, e na minha concepção, liderança é muito mais como você consegue não só motivar o time, mas como você consegue entender as peças ali do seu time, né? E como você, de certa forma, consegue potencializar as habilidades de cada um, né? Nossa, eu adoro esse tema, Léo. Então é difícil... Bom, eu acho que se eu fosse escolher um principal pro líder... Pode citar alguns, assim. Tá. Eu acho que, assim, hoje, até vendo, assim, vários profissionais que eu atendo, o que na visão do colaborador eles sentem falta? De uma liderança inspiradora. Querendo ou não precisa ser... Às vezes nem vai ser o líder, vai ser o líder do líder, né? Mas ele precisa ter alguém onde ele vai se inspirar. Então, principalmente para o pessoal mais jovem, ele precisa ter essa referência, né? Porque isso vai fazer com que ele queira ficar lá. Quando eu olho para o líder, o que mais, né? E eu estava dando um treinamento disso essa semana, o que é mais importante para ele? É muitas vezes a inteligência emocional. Por quê? Ele tem que ser uma pessoa que ele está ali no meio, entre muitas vezes a diretoria, os objetivos organizacionais e a equipe. Então, ele tem que tomar muito cuidado e ter essa inteligência para não desestabilizar todo o time abaixo, né? Então, querendo ou não, claro que ele vai ter os medos, ele vai ter as coisas, mas ele precisa saber como filtrar as informações para garantir que ele segura ali enquanto o restante trabalha e foca ali na execução, principalmente, né? Então, acho que a inteligência emocional também de não levar ali algumas questões para o pessoal, que acontece muito, né? Infelizmente, e acaba criando um clima muito ruim de trabalho. Então, aquele profissional que consegue conversar sobre um fato, sem ficar falando, olha, você fez aquilo. Não, olha, nessa situação, aconteceu isso. E aí você entender. E eu sempre falo que o mais importante esse líder ele precisa ter essa inteligência no sentido de, acontecer um problema, vão acontecer vários. Como que ele vai conduzir essa situação, como ele vai abordar isso com o colaborador dele e não ficar falando naquele problema para sempre. Entendemos, aconteceu, beleza, o que eu faço daqui para frente? Isso é muito mais importante e eu indicaria que o gestor ele tem que perder muito mais tempo pensando em como que vai ser dali para frente, as expectativas e tudo mais, do que ficar falando ali do problema. O problema vai ser um grande norteador, né? Mas eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Boa. Bru, por mim a gente ficava horas aqui falando, tá? Nossa, que rápido, já foi. Já foi bastante, acho que a gente trouxe bastante conteúdo aqui pra vocês, né? Mas se desse a gente ficava aqui horas e horas, né? São assuntos que dá pra gente aprofundar muito mais, tá bom? E aí essa importância também de você acompanhar a gente ali nas redes sociais. Opa, tô seguindo, né? Toda já. Então, qual que é o seu LinkedIn, Bru, se quiser passar pra galera? O meu é Bruna Santander. Tá. O pessoal até confunde, tá? Não tem nada a ver com o banco, já aviso, né? É só meu sobrenome. Eu achei que tinha acontecido. Da primeira vez, eu achei assim. O pessoal manda mensagem às vezes falando assim, nossa, é do banco? Não, tanto grupo de benchmark que eu participo. E no Santander, o que estão fazendo? Eu falei, olha, na verdade...
Mas é Bruna Santander, podem acompanhar lá. Acho que tá Bruna Santander Rasca, mas se colocar Bruna Santander, já vai aparecer lá da parte de desenvolvimento. Boa, bacana. E aí a Bru super faz publicações bem interessantes lá no LinkedIn, né? Então, assim, podem ficar ligados lá. Se vocês quiserem também, o meu LinkedIn é Leonardo Ferreira. A gente sempre posta cortes aqui do podcast, alguns assuntos e tudo mais, né? Para fazer realmente um complemento desse papo que a gente tem por aqui, tá bom? Uhum. E aí, se você gostou do programa, tá? Deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais, tá? Em todas as redes sociais é @estagiariocaro, tá bom? Você pode acompanhar a gente por lá. Acho que é isso, Bru. Super obrigado pelo papo, tá bom? Obrigada, Acho que a gente Léo. conseguiu trazer muito conteúdo aqui pra galera, né? Acredito que a gente vai conseguir realmente clarear a mente ali de algumas pessoas que tinham algumas dúvidas, né? Relacionado à carreira, relacionado à liderança, a desenvolvimento, né? E acho que foi um papo super rico, tá bom? Show de bola. Obrigada, Léo, pelo convite. Acho que foi muito legal. Primeira vez, né? Primeira experiência aqui. E quando precisar, só me chamar. Bacana. Pessoal, acho que é isso. Vamos ficando por aqui, tá bom? Então fiquem ligados aí que vai ter muito mais conteúdo pela frente, tá bom? Até mais.